Eu posso ter um altar em casa? É comum se ter um altar em casa, um umbandista ter um altar em casa? Isso pode me trazer um problema? Que tipo de problema isso pode trazer? E o que eu posso colocar no meu altar residencial, no meu altar da minha casa? Se você quer saber sobre altar em casa, este vídeo é para você. Então, vem comigo, vamos aprender. Salve, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal Umbanda Sou Umbanda. Eu sou Beto Ângelo, sacerdote umbandista do terreiro de Umbanda Jardim do Céu, que fica em Diadema, São Paulo. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre altar na Umbanda. É claro que eu já tenho vídeos anteriores que falam sobre o mesmo tema e a gente vai fazer outros vídeos ainda que abordam esse tema, porque é um tema inesgotável, né? Mas é importante você compreender algumas coisas a respeito disso antes de querer ter um altar em casa, antes de planejar ter um altar em casa. Antes de mais nada, antes de continuar, eu peço para que você se inscreva aqui no canal, clica ali no botãozinho vermelho, se inscreve para que o nosso canal atinja 40 mil inscritos. Nós estamos quase lá, falta pouquinho para a gente chegar nos 40 mil. Então ajuda aí, ajuda se inscrevendo no canal. Ative o sininho para todas as notificações, aquele sininho com os risquinhos em volta, e aí você vai receber as notificações dos nossos vídeos. Encaminhe esse vídeo para os seus irmãos e indique nosso canal para as pessoas para que a gente atinja lá os 40 mil. E, tão importante quanto isso, é deixar o seu like e o seu comentário aqui embaixo. Você tem um altar em casa? Você pensou já em fazer um altar em casa? Bom, antes de você pensar em fazer um altar em casa, você precisa ter noção de algumas situações. E eu vou falar um pouquinho sobre elas aqui. A primeira das situações que você tem que ter em mente é que o altar ele é um ponto sagrado dentro da sua casa. Então, uma vez que você tem em determinado ambiente um altar, aquele ambiente deve receber um respeito adequado, um respeito extra, né? Então, assim, eu vou receber meus familiares, vou receber meus amigos na minha casa, num ambiente que tem um altar, posso receber sem problema nenhum, né? Mas existem alguns tipos de coisa, alguns tipos de bagunça ou diversão que você não vai poder ter ali, né? Você não vai beber até cair, se embriagar, você não vai fazer algumas coisas na frente do altar, porque é um local sagrado. Para você tem que ser um local sagrado, é o seu altar, e as suas forças são seus orixás ali. Então, você tem que ter aquilo como lugar sagrado. Então, uma vez que você monta o altar na sua casa, aquele ambiente passa a ser sagrado. Por essa razão, a gente costuma dizer que é preciso evitar fazer o altar no quarto. Algumas pessoas fazem assim mesmo o altar no quarto. Ok, se você não tem outro lugar para fazer, então faz aquilo que você tem, aquilo que você pode. Só tem um quarto? Faz no quarto. Mas se dá para evitar, então evite, faça em outro lugar. Outra coisa que você tem que saber é que o altar ele tem que ser cuidado com frequência. Você não pode fazer o altar lá e esquecer, como se fosse um enfeite. Então eu ponho ali um enfeite, largo ali e esqueço ele. Não mexo mais, espero empoeirar e de vez em quando eu estiver fazendo faxina, eu dou uma limpada lá. Não, você tem que ter acesso constante ao altar, se conectar cada vez mais à energia proveniente do altar e também levar mais energia ao altar através das firmezas, né? Acendendo uma vela, colocando ali elementos para os guias, rezando, e aí você vai energizando cada vez mais o seu altar. Além de cuidar do altar, é importante você entender que o altar é seu, ele não é para exibicionismo. Então, não adianta você fazer um altar enorme. É claro, se você tem condições, se você tem a família inteira umbandista, ok. Mas se você tem um familiar evangélico que vai com frequência na sua casa, ou familiares de outras religiões, e que aquele altar pode incomodar, então você faz algo mais compacto, algo menor. Por quê? Porque o incômodo que você causa aos outros altera a energia do seu altar. Aquela energia que a pessoa vibra, ela olha assim para o seu altar e fala: essa energia, esse negócio aí, essas coisas de macumba, né? Quando uma pessoa faz isso, ela acaba modificando ali, deixando um pouco mais densa a energia do seu altar.
Então é importante que você faça ele de forma adequada para se adaptar à sua família. Então, você pode fazer um altar grande, como o que eu faço aqui na minha casa, que é um altar residencial, mas é um altar grande. Ou você pode ter um altar pequeno, que vai caber ali, cabe praticamente numa bandeja, vamos dizer assim, né? Você coloca ali alguns otás, né? Algumas pedras. Você pode pegar imagens pequenininhas, não precisa ser imagens grandes. Se você não quiser ter imagem, não precisa, basta as pedras. Você dispõe elas ali de uma forma específica e acaba tendo ali o seu ponto de força. Enfim, muita coisa pode, muita coisa deve ser feita quando se fala de altar. E quem pode pôr a mão no seu altar? Você. Apenas você põe a mão no seu altar. Ah, mas eu posso fazer o altar em conjunto? Com a minha esposa, com meu marido, com meu filho, com a minha mãe? Pode, se eles são da mesma religião que você, da mesma fé que você, ou seja, eles também são umbandistas, então você pode fazer, não só pode, como deve, né? Você vai fazer ali um altar familiar, né? E esse altar familiar, quem vai poder pôr a mão? Você e aquelas pessoas da sua família que estão envolvidas na religião e que fazem parte ali da construção do altar. Ah, eu tenho uma empregada doméstica que ela é evangélica. Eu posso pedir para ela limpar o altar? Olha, eu não recomendo. Por quê? Porque ela é evangélica? Não, porque ela não faz parte daquele núcleo familiar que tem a posse do altar. O altar não pertence a ela. Ela não pode ficar pondo a mão, tirando coisas de lugar. Como é que ela vai limpar? Ela vai vir aqui, vai levantar a imagem, vai passar um paninho, passar um pano na imagem, pôr de volta? Ela vai pegar, vai colocar energia, vai tirar energia, vai movimentar a energia do seu altar. Você não pode permitir. Então, quem põe a mão no seu altar? Você, os seus familiares ali que estão ligados à religião. Aqueles familiares que não estão ligados à religião, eles não põem a mão no seu altar também. E aí é mais um motivo para você pensar no tamanho do altar. Por exemplo, aqui em casa somos todos umbandistas. Então eu posso ter o altar do tamanho que for, todos vão colocar a mão, todos tratam com o maior respeito. Mas se eu morasse numa casa onde todos são católicos, todos são evangélicos, budistas, seja lá a religião que eles forem, todos são de outras religiões, eu faria um altar compacto, onde somente eu vou lá e mexo nas coisas. Então a força ela não está no tamanho do altar. É claro que quando você tem gosto pela coisa, você quer uma imagem bonita, aí você quer outra, aí você quer um altar, aí você vê um enfeite bonito para colocar ali, você vai crescer nesse altar. Mas não é o tamanho do altar que define a força dele. Pode ser pequenininho assim, ó, e ter muito mais força do que um altar enorme. O importante é você seguir algumas coisas e é justamente o que eu te disse. Ter o altar sempre como um lugar sagrado, respeitar o altar, não deixar as pessoas fazerem o que querem naquele ambiente, muito menos colocarem a mão no altar. Só você põe a mão no altar, né? É muito importante. E tem ali no seu altar o tamanho adequado, para você não ficar também com um monte de espaço ocupado com coisas que acabam atrapalhando a vida dos demais familiares da casa, né? Acaba virando aí uma situação desagradável na casa. As pessoas acabam pegando repulsa à sua religião por conta da sua imposição de um altar. Então é importante que você tenha esses cuidados na hora de providenciar, na hora de fazer um altar. Quer saber mais sobre o altar? Quer falar mais sobre o altar? Tem uma enquete, eu vou colocar uma enquete, ela não está aqui, tá? Ela está no canal, então você entra lá no canal, na aba comunidade, você vai lá e clica comunidade, aí vai ter ali uma enquete que eu vou colocar. E na enquete terão os temas que foram sugeridos na nossa última live. Nós temos live toda terça-feira às 20 horas. E lá terão os temas. Dentre esses temas tem um tema altar. Então se você acha que o tema altar é legal e eu devo fazer uma live só sobre altar, ensinando como mexer, ensinando como fazer, então vai lá, vota no tema altar e a gente vai falar exclusivamente sobre altar, vamos falar como é que faz, vamos tirar as dúvidas de vocês, tá certo? Tem outros temas lá também, eu vou fazer um videozinho prévio sobre esses outros temas e a gente volta aí na terça-feira na nossa live às 20 horas, falando sobre o tema que for escolhido por vocês.
tá certo? Então, muito obrigado por ter acompanhado esse vídeo até aqui. Não esquece de se inscrever no canal, mandar esse vídeo para alguém, deixa aqui embaixo o seu comentário, deixa o seu like. Muito obrigado e axé.